Fala pessoal, nessa videoaula vamos continuar a criação da nossa interface gráfica, continuando pela view principal da nossa aplicação. Aqui no Glade a gente vai colocar essa imagem aqui e esses botões. Então eu preciso aí de um container que tenha um espaço para essa imagem e outro espaço para esses 3 botões. Então eu vou usar um GTK Box, vou diminuir ele para 2 espaços e aqui embaixo eu vou usar uma caixa de botões, vou colocar ela na horizontal, vou colocar eles centralizados, a gente tem o botão cadastrar, listar e sair. Então vou colocar um botão aqui, mais um e mais um botão. Então esse vai ser o botão cadastrar, listar e o botão sair. Ao invés de eu escrever ali, eu posso pegar um botão pré-definido já. Ele está em ordem alfabética, então vai estar bem lá embaixo. Botão sair. E também tenho que marcar a opção sempre mostrar a imagem. Então vejo que ficou já parecido aqui. Agora vamos colocar essa imagem ali. Começo a digitar a imagem, coloco um GTK imagem ali. Então vou em nome do ícone e vou procurar por aquele caderninho. Então já achei ele aqui. Então coloquei ele ali e vou aumentar o tamanho dele até ele preencher toda essa tela, 400. Mas como vocês podem ver aqui, não é aquela mesma imagem. Então o meu Glade está tendo um problema aí na hora de ler a biblioteca GTK. Mas eu já descobri como fazer aparecer aquele símbolo correto. Ele está pegando esse de cima, porque ele está pegando essa palavra symbolic junto. Então não deveria de ter essa palavra symbolic. Então vocês podem escolher ele e tiram toda essa parte que tiver o symbolic, que daí ele pega a imagem que é colorida certinho ali. Ó, tem um OK. E aí está pronta. Aqui nos botões faltou a gente colocar a ID. Então aqui eu vou colocar botão cadastrar inicial. E aqui vai ser o nosso botão listar inicial. E também a gente vai ter o botão sair inicial. E cada um deles, claro que vai ter o sinal dele. A gente então tem que colocar aqui nos sinais, para quando ele for clicado acontecer alguma coisa. Então todos eles já têm. Agora eu posso salvar. E assim a gente finaliza essa janela aqui. Uma coisa que é importante é que aqui em empacotamento, aqui a gente já tem a view login. E aqui a gente tem que colocar uma view inicial. Eu vou colocar o nome. Você pode colocar qualquer nome, mas é importante que é por aqui que você vai mandar essa janela aqui ser mostrada para o usuário. Muito bem, então aqui já ficou parecido, né? Quando eu clico no cadastrar, ele aparece essa outra view aqui. Então, a gente vai criar mais uma view cadastrar e mais uma view para listada. Então, eu venho aqui no meu GTK Stack, venho aqui na geral, venho aqui no editar página e mudo para a página 2. Então, eu já editei a página 0, a página 1 e agora eu vou editar a página 2. Essa página aqui, no caso, vai ser a página do cadastro. Então, vamos ver como é que vai ficar. Ele tem que ter uma entrada para o nome e outra entrada para o e-mail e 2 botões. Então, aqui eu vou colocar um container com 2 espaços. Nesse primeiro espaço, eu vou colocar uma grid. E vou diminuir para 2 por 2 ela. E nesse espaço aqui embaixo, eu vou colocar uma caixa para botões. Vou virar elas na horizontal. Vou colocar ela centralizado.
Aqui em cima na minha grid eu vou colocar uma label. Aqui embaixo também uma label. Aqui eu vou colocar uma entrada de texto. E aqui também uma entrada de texto. Aqui embaixo a gente vai ter um botão. Mais um botão e mais um botão. Então, essa label aqui, a gente já sabe que vai ser o nome da pessoa. Aqui vai ser o e-mail dela. Se vocês quiserem, vocês podem colocar mais campos, pessoal. Eu vou colocar só esses aqui para ser o mais breve possível, porque tanto faz a quantidade de campos que eu colocasse aqui, não mudaria muito a mecânica da nossa aplicação. Então, estou fazendo um exemplo bem simples aí para que seja rápido e prático para vocês entenderem como que funciona o GTK Stack e ver mais algumas opções aí da biblioteca GTK. Nessa entrada de texto aqui, a gente tem que colocar uma ID. Eu vou usar essa ID como CAD nome. E aqui embaixo eu vou usar CAD e-mail. Aqui nesse botão, ele vai ser o botão de voltar, né? Aliás, são apenas 2 botões, eu coloquei 3 ali, mas vai ser um botão de voltar e outro de cadastrar. Então, vocês viram ali, ele já é um botão pré-definido. Então, vamos achar voltar, letra V está bem lá embaixo. É o último aqui. Voltar, tenho que marcar para que sempre mostre a imagem. Esse botão aqui não existe, então eu vou deletar ele. Vou diminuir aqui, somente 2 itens na minha caixa de botões. E esse botão aqui vai ser o botão cadastrar. A ID dele pode ser botão cadastrar mesmo. E aqui no meu botão voltar, a ID vai ser botão CAD voltar. Aqui ficou muito junto, então às vezes fica ruim para o usuário, então vamos adicionar um espaçamento aqui. Então isso tem que ser feito lá na grid, né? Aqui a gente tem o espaçamento, vamos colocar só de 5. E aqui também a gente pode colocar 5 pontos de espaçamento. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem fazer com que ele fique do mesmo tamanho, as linhas, mas não é necessário. Tô bem, então aí está finalizada a nossa view, só que a gente ainda não colocou o nome, então vamos colocar o nome aqui. Vamos chamar ela de view cadastro. E aqui no voltar a gente também tem que colocar, adicionar o sinal, para quando esse botão for clicado ele voltar, né? E no cadastrar também a gente tem que adicionar o sinal de clique dele. Salvar aqui. Então a gente já tem a nossa view do login. Vejam que eu estou aqui na aba empacotamento, não na geral, né? A view inicial, que é a página 1, e a view cadastro, que é a nossa página 2. Ainda tem que configurar mais a última view, que é a nossa terceira view, que é a view para a gente listar os usuários cadastrados. Então, observando aqui na nossa aplicação que está rodando, se eu voltar aqui e vier no listar, a gente tem um espaço onde vai ser listado e a gente tem 2 botões. Então, vamos criar isso. Container, mais GTK Box, diminuir para 2 espaços. Aqui embaixo a gente vai ter uma caixa de botões com 2 botões na horizontal e centralizados. Esse daqui nós já sabemos que é o botão de voltar, né? Então, eu já vou colocar um botão pré-definido, que é o botão de voltar, mostrar a imagem dele. E já vou colocar a ID botão listar voltar, que é da aba listar, então por isso eu coloquei botão listar voltar e já vou ligar o sinal dele ali. E aqui a gente também vai ter um botão que vai ser o botão listar. Igual está aqui. Vou colocar a ID para ele. Essa ID pode ser botão listar, que vai ser o único. Vamos colocar o sinal para ele também. E agora, aqui em cima, para que a gente possa fazer a visualização de uma tabela, a gente vai usar um componente novo aí,
ele está aqui em exibição, que é o GTK Trivial. Esse aqui é um componente muito utilizado e que gera uma certa confusão. Então, a gente vai ver aí agora como que a gente vai utilizar ele, qual que é a maneira correta. Então, peço que preste bastante atenção para que você não acabe se confundindo. Então, coloquei ele ali, não apareceu absolutamente nada nele ainda. E o que ele pede? Ele pede um modelo de visualização. Então, vocês têm que dar um clique aqui, vir aqui em Novo, e ele vai criar aqui ó, uma List Story, que é um armazenamento em lista. Então, a gente tem que configurar esse armazenamento. Então, quais são as colunas que a gente quer que tenha nesse armazenamento? A gente vai configurar um tipo gint para minha ID. Então, a ID vai ser somente números inteiros. Então, eu vou colocar ele como gint e vou colocar o nome da coluna aqui como ID. Ok. A próxima coluna vai ser um gcharArray e que vai ser para o nome. E depois também uma gcharArray para o e-mail. Ok, então aqui a gente finalizou. Se vocês quiserem adicionar dados, vocês podem adicionar já diretamente aqui embaixo, né? Adicionar ou remover linhas. Aqui também existem vários outros tipos de classes aí que vocês podem estar colocando para apresentar as coisas. Interessante que isso ainda não mostra nada na tela, né? Eu acabei clicando e colocando uma a mais aqui. Para deletar, você seleciona, só seguir os passos que tem ali em cima, seleciona e aperta o botão Delete, que essa coluna ali que foi criada sem querer some. Ou qualquer outra coluna aqui, ó, não tem como modificar ela depois criada, você tem que excluir e criar de novo. Mas o importante é que essa lista de armazenamento ela não mostra nada na tela, ela só armazena dados. Então, a gente disse aqui que a gente tem as colunas ID, nome e e-mail e os tipos dessa coluna. Ok? Veja que ele já tem uma ID, se vocês quiserem, eles podem mudar, mas eu vou deixar essa mesma. Vou salvar aqui e vou voltar aqui na minha GTK Trivial, que é ela que mostra as coisas na tela. Então, a gente tem um modelo de armazenamento e a gente tem uma visualização. E para poder editar, para que apareçam os dados aqui, a gente não vai utilizar esse lado aqui. Vocês vão vir aqui em cima do componente e clicar com o botão direito do mouse. Aí vocês vão vir aqui em editar. Ou vocês clicam aqui na GTK Trivial e aqui embaixo vejam que ele aparece o editar aqui. Quando vocês clicar ali, ele vai abrir essa janela aqui. Se vocês quiserem, vocês podem maximizar ela. E o que é que vai acontecer aqui? A gente vai vir aqui embaixo, clicar nesse sinal de mais, e ele adicionou uma coluna. Então, qual que é o título dessa coluna? A nossa primeira coluna que vai ser visualizada pelo usuário vai ser a ID de quem está registrado, ok? Dentro dessa coluna, a gente vai adicionar um filho que vai ser texto. No caso, existem vários tipos de filho, como vocês puderam ver ali, mas a gente vai mostrar texto, apenas texto. E qual que é o texto que a gente vai mostrar ali? Vejam que aqui em Propriedades e Atributos, a gente vem aqui e seleciona. Vejam que aparece, ó, a ID é um gint, o nome, o e-mail. Aqui a gente quer uma ID. Então, eu já selecionou. Existem várias outras opções aqui que vocês podem utilizar. Eu vou utilizar só essa daqui. Não tem muita relevância porque só vai mudar a propriedade, o atributo, como é mostrado. O mais importante é o que será mostrado aqui. Vejam que eu posso selecionar alguma outra coisa, não necessariamente na mesma ordem que eu tinha criado aquele modelo de armazenamento. Aqui é o modelo que será mostrado para o usuário. Então, aqui eu vou adicionar mais uma coluna agora. Essa coluna vai ser para o nome. Então, eu vou dar um título para ela de nome. Vou adicionar um filho que vai ser texto. E agora eu quero que mostre o nome. Vou adicionar mais uma coluna, que vai ser para o e-mail. Botão direito, adicionar filho texto. E vai ser agora o nosso e-mail. Ok, terminei.
Fiz todas as minhas configurações. Se vocês quiserem colocar ID para ela, é através daqui, mas não é necessário. Vou fechar aqui e agora vejam que já apareceu o cabeçalho ali. Primeiramente ele vai mostrar ID, depois o nome, depois o e-mail. Poderia estar invertido aqui. Agora aqui, quando vocês forem adicionar os dados, tem que ser nessa sequência. A ID, depois o nome, depois o e-mail, e tem que ser nesses tipos. Muito bem, posso salvar. E vejam que aqui agora, se vocês quiserem, ele aparece agora para vocês poderem modificar. Mas enquanto não existe ainda essa coluna, não tem como vocês criar ela simplesmente por esse lado aqui, quando vocês estão clicando aqui na GTK Trivial. Uma coisa que eu posso fazer também aqui é habilitar as linhas de grade. Então, horizontal e vertical, que a hora que for aparecendo o nome e o e-mail, ele vai manter as linhas que dividem a ID do nome do e-mail e divide também as linhas e as colunas. Então, se vocês quiserem, vocês podem testar aqui cada um desses, mas eu gosto sempre de deixar habilitado horizontal e vertical. E aqui no empacotamento, a gente pode expandir para que ele vá de cima até embaixo, assim como é mostrado aqui. Veja que o botão fica bem lá embaixo, então ele usa todo o espaço possível. O empacotamento, a gente tem que colocar então um nome. Aqui no caso, nós vamos chamar de view listar, porque a gente vai listar os usuários que estão cadastrados. E a gente pode salvar ali. Então vejam que não é difícil de você entender como é que funciona o GTK Stack. Ele empilha todas as suas visualizações e você vai usar o nome da visualização para dizer qual é a visualização que o usuário está vendo no momento. Então veja que cada vez que eu clico no botão, uma dessas visualizações ela fica por cima e as outras ficam escondidas. Eu posso até clicar aqui no sair, entrar. Vejam como aquela visualização ela fica fora, daí ela não faz parte da nossa janela. Vejam aqui ó, que ela está fora. Já as outras estão aqui dentro, elas não modificam a minha janela. Então, eu vou fechar aqui. E assim a gente encerra mais essa videoaula. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.